Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus, hora marcada não pode. Muito bem, povo de Deus, que maravilha, que bênção ter você aqui com a gente. Estamos muito felizes e é uma honra estar mais um dia, né, mais um programa reunidos para falar da palavra de Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, você está aqui na Rádio El Shaddai Abaetetuba, um canal de bênção, canal aí que tem abençoado de vidas, e tenho certeza que você e toda a sua família gostam de ouvir a Rádio El Shaddai. E hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento, né, ao quarto trimestre 2023, que o título principal dessa lição é Os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos. Eu quero fazer uma oração para iniciarmos essa lição, né, que hoje vamos tratar sobre missões culturais, a sua origem na natureza de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nesta noite nós te damos graça, nós te louvamos, nós te bendizemos e declaramos que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor. Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Pai, porque não conseguimos fazer nada sem o seu apoio, sem a sua ajuda. Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado. Até aqui o Senhor tem nos guardado, protegido, e eu tenho certeza que o Senhor é fiel no que diz, no que o Senhor promete. Por isso, meu Deus, nós cremos na tua promessa. Eu creio, meu Pai, que grandes coisas vão acontecer no nome de Jesus, que cada dia mais possamos estar, Deus, animados para fazermos a tua obra. Que cada dia mais possamos estar dispostos, meu Deus, para fazer, Senhor, o ID do Senhor, pregar o teu evangelho até os confins das terras. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles meus irmãos, minhas irmãs que estão, meu Deus, com muita vontade de aprender a tua palavra, ligaram o aplicativo da rádio, estão acompanhando nossa programação, Deus, só o Senhor pode recompensar. Meus irmãos, Pai, dá vitória para cada um deles. E o teu nome, Jesus, venha a ser glorificado, não só hoje, mas todo sempre. Por isso eu te peço, por isso eu te agradeço, em nome, amém e amém. Vamos ouvir o louvor da harpa cristã, de número 445, e já voltamos. Por prata e ouro não fui remido, nem por tesouro de muito valor, mas pelo sangue. Amém, povo abençoado de Deus, que louvor muito abençoado de número 445 nesta noite. Louvor da harpa cristã, né, está pedindo também aqui na nossa lição, que são os louvores aqui abençoados, que sempre é cantado na hora, antes da ministração da lição. Tem os hinos sugeridos aqui, que é o número 49 da harpa cristã, 459, 545. E esse que você ouviu foi 545. Queridos, um grande desafio, né, para você e para nós, para mim, que amamos fazer a obra de Deus. E com certeza vamos ser despertados, né, nessa lição. Deus vai plantar no nosso coração algo extraordinário, porque a semente que é a palavra do Senhor vai ser ministrada, né? E como nós falamos aqui, você que está acompanhando as nossas programações, esse já é o segundo programa EBD em Foco, né? O segundo programa do EBD em Foco. E nós falamos na primeira lição sobre transculturais. A primeira lição foi o tema a grande comissão e um enfoque etnocêntrico. E agora nós vamos falar sobre missões
transculturais e a origem na natureza de Deus. Amém, queridos? E o texto áureo dessa lição está em Gênesis capítulo 17, do versículo 4. Vamos lá para o texto da palavra de Deus. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Esse é o texto áureo. E a verdade prática? O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. E aqui no programa EBD em Foco, este estudo, nessa lição, nós vamos estudar o desafio missionário de apresentar o evangelho a outras culturas. Por isso que o título dessa lição fala sobre missões transculturais. 2 pontos. Tem 2 pontos, certo? Missões transculturais, ou seja, é um desafio para todos aqueles que se dispõem a ser um missionário, um pregador da palavra de Deus, para compartilhar o evangelho a outras culturas. Por isso nós vamos analisar aqui como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Perceberemos que todo esse movimento transcultural da missão cristã está fundamentado na natureza amorosa do Pai, de Deus Pai. E qual é o objetivo da lição desta semana? São 3 objetivos. Primeiro, explicar a natureza missionária de Deus. Segundo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E terceiro, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. E nós temos aqui a leitura bíblica em classe. Para nós entendermos sobre esse tema, para nós, na verdade, nós temos que fazer a leitura em classe. Temos que fazer. Está lá em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 e do capítulo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. E Gênesis capítulo 17, do versículo 1 ao 8. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse foi Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. E agora vamos estar lendo Gênesis capítulo 17, do versículo 1 ao 8.
Abraão, idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou teu Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o pai de uma multidão de nações. Não se chamará mais o teu nome, mas Abraão serás o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei justificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, um concerto perpétuo, para te ser a tua semente depois de ti. Te darei a ti e depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Amém, amados? Então você está acompanhando a leitura bíblica em classe. Então, queridos, que a paz do Deus Todo-Poderoso seja com você nesta noite, neste momento. E uma lição muito edificante, e tenho certeza que vai edificar vidas. E nós estamos estudando, né? Já falamos, volto a repetir que a lição passada foi sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. E nós vamos estudar agora sobre missões culturais e a sua origem na natureza de Deus. E o que é missões culturais? Missões culturais, para nós reforçarmos aqui, na verdade, missões transculturais, né? O que é missões transculturais? A palavra trans é do latim, significa movimento para além de alguma coisa, né? Ou através. É transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. E essa mensagem não pode restringir-se em uma só cultura. Por isso, o tema é transculturais. Missões transculturais. Dá no sentido de algo além, sem fronteira. Não pode haver fronteira. Quem almeja fazer missões não pode colocar barreiras, porque o Evangelho, ele em si próprio, ele não foi ortogado para uma determinada etnia ou para um determinado grupo, né, determinado pessoas, regiões. Não, o Evangelho é para todos, deve ser pregado em toda a terra. Então, é transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. E essa mensagem não pode restringir-se em uma só cultura, mas tem alcance abrangente em todos os quadrantes da terra. Traz a ideia, ou seja, traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras culturais de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus segundo o Espírito Santo. Amém, amado? Então, aqui há uma mensagem, há uma pessoa que se dispõe a levar a palavra de Deus. Então, ele vai muito além. Ele vai muito além, levando a palavra de Deus.
Mas para nós entendermos mais sobre esse conceito, eu quero falar sobre um pouco sobre missões. Segundo o professor Rui de Souza, Joe Gimber, no livro Nós e a Missão é a razão principal da existência da comunidade de fé. Tudo que se faz na comunidade é feito em função da missão. Nesse sentido, toda ação da igreja, seus planejamentos e objetivos devem girar em torno de missões. Isso aqui é primordial. Primordial. Então, se eu quero fazer vamos aqui exemplificar, né? Se reunimos para fazer um evento. Só que o principal objetivo daquele evento é sobre missões. Claro, né, precisa arrecadar recursos para determinada situação que acontece na igreja, enfim, no templo. Mas o principal, né, planejamento geral da igreja, ele tem que envolver missões. Então todos as culto, vamos fazer um culto numa segunda-feira, ele tem que envolver missões, porque a gente não vai fazer um culto para o homem. Nós vamos cultuar a Deus, mas nós queremos que as pessoas ouçam o evangelho. Então esse deve ser o nosso objetivo, em fazer algo na obra de Deus, mas com a intenção de que as pessoas sejam alcançadas pela palavra, pelo evangelho. Então, a partir de hoje, se nós começarmos a fazer isso, a praticar isso na nossa denominação, né, dentro da nossa congregação, fazer isso com mais vezes ou com mais intensidade, amados, o evangelho ele vai alcançar aquela pessoa, porque nós temos que fazer a obra de Deus para que aquelas pessoas ouçam o evangelho. Amém? Então todos os anos, todos os planejamento que é realizado, reuniões, seja voltado para missões. Amém? E o que é missões? Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Então, amados, será que eu e você temos feito a nossa missão, a nossa função como servo de Deus? É um encargo, é uma incumbência, é um propósito. E falando mais sobre missões, é um conjunto de pessoas que recebem o encargo a cumprir missão diplomática, missão científica, missão empresarial, missão cultural, enfim. Tem vários tipos de missões. Mas para nós cristãos, missão significa propagar o evangelho através da igreja, né? O missionário é aquele que tem a missão de divulgar a fé, e os que se dedicam a pregar e levar sua crença religiosa para diversos lugares, espalhando a palavra do Senhor. Então, nós entendemos aqui, amado, está muito bem aplicado, né, esse conceito sobre missão. Ou seja, agora precisamos se dispor. Precisamos se dispor. Só de eu estar indo para o culto, ou você está indo para o culto, cultuar a Deus, o nosso desejo é ardente. Tem que haver missões. Hoje eu vou para cultuar a Deus.
e vou fazer missões. Porque imagine aqui você indo para a igreja, de repente, no meio do caminho, surge uma oportunidade de você fazer missões, de você pregar para alguém. Alguém chama você para orar e você vai, ora por essa pessoa e você vai fazer ali o ID do Senhor. Você vai orar por ela, vai dar uma palavra, né, para aquelas vidas e vai falar do amor de Deus. Ou até mesmo na congregação, quando algumas pessoas que talvez na igreja, né, estão tristes, estão passando momentos difíceis, aí você pega uma oportunidade e fala aquilo que Deus colocou no seu coração. E tenho certeza que você também está fazendo missões. Então, da minha casa, né, na sociedade, na igreja, tudo tem que envolver missões. Então nós aprendemos aqui que missões é encargo, incumbência, tarefa, compromisso, obrigação, delegação e representação. Ou seja, a representação. Missões é nós estamos representando quem? Próprio Cristo. Nós estamos propagando o evangelho de quem? De Cristo. Então, se eu estou propagando o evangelho de Cristo, eu estou representando a Cristo. Porque eu e você, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Porque ele revestiu os seus discípulos de poder e depois ordenou para os seus discípulos ficar em Jerusalém, né? Primeiro foi para a Judéia, depois ficou em Jerusalém, você sabe muito bem. E depois eles começaram a sair para pregar o evangelho. Então nós somos representantes. E missões são o trabalho de proclamar o evangelho a quem ainda não conhece. Essa é a nossa missão. E nós falamos na primeira lição que tem milhares de pessoas, milhares de etnias que nunca ouviu falar de Jesus aqui no Brasil, ou pelo mundo afora também. Nunca ouviu falar de Jesus. E uma missão é um objetivo, enviar alguém para cumprir um propósito. Todo crente deve ter espírito missionário. Tem muitas pessoas que confundem, né, um missionário que foi separado para, que é titulado missionário, né, na verdade, que é titulado, que ele recebeu mesmo aquele título chamado. Na verdade, amados, eu até vou dar aqui um parecer diferente. Eu estava conversando com o irmão que ele falou da seguinte forma para mim. Ele falou: irmão Adailson, eu fui visitar meus familiares, né? Eles gostaram muito da minha visita, então eu fui ali, falei do amor de Deus, preguei a palavra. E eu falei, ele falou no coração dele: Deus, será que é isso que o Senhor quer na minha vida? É esse chamado de Deus na minha vida, para me pregar a palavra? Aí eu falei o seguinte para ele: irmão, deixa eu falar uma coisa pro Senhor. Não precisa você pedir permissão, não precisa você orar para Deus, para você orar para Deus, perguntar para Deus se esse é o seu chamado. Não precisa você pedir uma revelação. Senhor, me revela, me mostra se esse é o meu chamado de fazer missões. Não precisa disso. Sabe por quê? Porque o próprio Deus já nos ordenou. O próprio Jesus nos ordenou: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. O texto não está dizendo vai, ora, né? Pede confirmação para ver se você tem uma capacidade
de você fazer missões. O próprio Jesus disse: ide por todo mundo. Jesus não menosprezou ninguém. Jesus não desclassificou ninguém. Jesus não tirou ninguém da obra. Não expulsou ninguém da obra. Não excluiu ninguém. Não fez acepção de pessoa. Dizer assim: não, vai pastor e fazer missões. Vai evangelista fazer missões. Vai missionário e fazer missões. Vai, enfim, apóstolo, só fazer missões. Só os apóstolos que podem fazer missões. Não, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então eu falei para ele isso, amados. Eu falei: irmão, você não precisa pedir confirmação de Deus, pedir uma revelação para você fazer missões, porque o próprio Jesus nos ordenou, e missões vêm do coração de Deus. O que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim, eu falei: o que Deus quer de você? Que nós venhamos se dispor. Que nós venhamos se dispor a fazer missões. É apenas isso. É apenas isso. Então, amado, não tenha dúvida. Não tenha dúvida no seu coração. Não coloque essa dúvida: será que esse é meu chamado? É esse, você foi chamado para isso. O Senhor te escolheu para isso. O Senhor te escolheu para ser um embaixador dele. A Bíblia diz que antes de nós nascermos, Ele nos escolheu. Para quê? Fazer missões. Então, amados, isso é um erro, na verdade, de nós pensarmos que temos que pedir, como posso dizer, uma revelação de Deus, né? Uma visão de Deus para nós. Se Ele confirmar, aí a gente vai fazer. Não é assim desse jeito. Vamos fazer missões. Vamos fazer, porque o Senhor já nos revelou, o Senhor já nos ordenou, Deus já nos deu uma ordem. E no início da igreja, a palavra missionário ainda não tinha sido inventada, né? A palavra missionário. A palavra mais parecida que tinha era apóstolo, que significa enviado. Os apóstolos e outros escolhidos viajaram a muitos lugares com a intenção de pregar o evangelho. O trabalho missionário da igreja primitiva era organizado. Então, se eu tenho desejo de fazer missões, vamos se organizar. Vamos se unir. Vamos se organizar. Igrejas já estabelecidas enviavam pessoas para lugares onde o evangelho ainda não tinha chegado, ou para a igreja que precisava de ajuda. Veja só, amados, aqui não está dizendo pessoas estavam dispostas para pregar o evangelho. As pessoas estavam disponíveis para pregar. Os missionários eram enviados para vários lugares onde o evangelho não tinha chegado, ou enviado para ajudar uma congregação. E cada enviado conhecia a sua missão e não competia. Veja só, amado, isso é um despertamento para a igreja de hoje, para nós, para mim, para você, que nós devemos saber que nós temos missões. E nós, como servos de Deus, nós estamos na congregação, servindo a Ele para fazer missões, não para competir. Não para competir com a missão do outro. Por isso que a igreja primitiva, ela prosperava. Por isso que a igreja primitiva, ela crescia, porque não havia competição. Todo mundo cooperava. O irmão Adailson veio fazer uma missão aqui em Abaetetuba, e a igreja local ia receber o irmão Adailson, né, cooperar com a sua missão, alguma reunião para que ele pudesse ali estar ministrando. Era dessa forma que, né, a igreja primitiva se reunia
Por quê, amados? Porque eles estavam servindo o mesmo Deus. Eles tinham o mesmo pensar, o mesmo objetivo. Então nós, como igreja de Cristo, igreja do Senhor, existem várias denominações. Mas o que deve estar envolvido, a preocupação, é a doutrina que essas denominações acreditam. Se a base da fé dela é a Bíblia, amados, ali com certeza há a presença de Deus. Ali com certeza há um compromisso com a palavra do Senhor. Então nós devemos se unir, não competir. E falando aqui um pouco sobre continuando aqui na verdade, e isso evitava essa união, essa união dos discípulos, dos apóstolos, na verdade, evitava confusão, contendas. Estava lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9. As igrejas apoiavam esses primeiros missionários financeiramente, claro que existia uma dificuldade financeira, e com as suas orações. Eles oravam por aqueles missionários e ajudavam eles financeiramente. Alguns missionários também precisavam trabalhar para se sustentar, mas reconheciam que era melhor quando podiam se dedicar exclusivamente à evangelização. Que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14. Os crentes queriam ajudar os seus missionários, porque seu trabalho era muito importante para salvar vidas. Veja só, amados, como o trabalho missionário, como fazer missões é importante, e o principal delas, salvar vidas. Sabe aquele texto que diz que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todo chegue ao pleno conhecimento da verdade? Tem esse objetivo aí. Porque o Senhor envia os missionários, Deus envia homens e mulheres para pregar às pessoas nas cidades, nas regiões, nos estados, nos países, enfim. Mas o que é um missionário? Nós falamos aqui sobre o missionário, mas o que é missionário? Um missionário é uma pessoa enviada com o propósito de proclamar o evangelho. De certa forma, o crente é missionário, mas existem pessoas que são chamadas para trabalhar em um lugar específico. Tá bom, amados? Preste atenção. Todo crente é missionário, mas existem pessoas que são chamadas para trabalhar em um lugar específico. O missionário vai para onde Deus manda, com o propósito de evangelizar. Quantos nossos irmãos estão aí afora evangelizando, né? E nós estamos aqui, né? Temos nosso trabalho, temos nossas congregações, tem o nosso trabalho evangelístico, tantos outros trabalhos. Mas existem pessoas que foram chamadas, né? Tem uma chamada já específica para uma certa missão. E as missões são o trabalho de evangelização feito de forma intencional, amados. Os missionários procuram maneira de levar o evangelho às pessoas do lugar onde eles estão. Eles aprendem a língua, a cultura do lugar para poder explicar o evangelho de uma forma que os locais conseguem entender. O que está tentando dizer aqui? Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos, ou você vai para os Estados Unidos. Eu não vou pregar português lá, porque ninguém vai me entender. A não ser que eu tenha um tradutor, né, que eu fale português e ele traduza lá, né? Tem muitos pregadores que fazem isso, né? Falam português, mas existe um intérprete que repete o que ele fala. Mas o certo seria nós aprender a falar a língua
dos americanos, né, dos ingleses lá, para nós podermos ter uma facilidade de comunicação com ele, para que ele viesse entender, né, o evangelho de forma bem nítida, né, de uma forma bem simples. E o evangelho é de uma forma que os locais conseguem entender. E a mensagem é sempre a mesma, mas a forma como é apresentada é adaptada à cultura do local. Ou seja, existem várias maneiras que podemos se organizar para pregar a palavra de Deus. Mas o que não pode perder é a essência da palavra. É a essência, o objetivo principal, que é o foco, a palavra de Deus. Não pode ser distorcida, né? Não pode ser, mas a forma que nós possamos trabalhar, ela pode ser adaptada, entendeu? Podemos adaptar um método para nós alcançarmos pessoas, mas não é um método que é contra a palavra de Deus. É um método que vai contribuir com o evangelho, que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20 e 22. Missões também são serviços. O missionário procura servir as pessoas, pondo sua religião em prática, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Por isso, muitas missões desenvolvem projetos de apoio à comunidade, como escolas, orfanatos e outros centros de ajuda. Esses projetos mostram a diferença de Jesus, que Jesus faz nas outras vidas, e abre a porta para muitas conversas sobre Jesus. Pessoas que nunca entrariam dentro de uma igreja são projetos. Ou seja, tem um projeto, a igreja, né, qual eu congrego, faço parte, a Igreja Pentecostal Luz do Mundo, mobilizam um projeto em uma determinada comunidade com o intuito de apresentar Jesus. Então o que acontece? As pessoas lá vão conhecer Jesus. Ou seja, as pessoas vão ter acesso à palavra de Deus. Amém, amados? Então o que nós falamos aqui foi uma introdução sobre a missões transculturais, e também falamos sobre missões transculturais. E também nós temos aqui uns tópicos. Missões, tradicionalmente, missões pode ser definida como propagação do evangelho, expansão do reino de Deus, dos pagãos e fundação de novas igrejas. São missões. E a tarefa de evangelização aos outros povos envolve 3 focos: o evangelho enculturado da Bíblia, o mensageiro que pertence a outra cultura, o receptor que responde ao evangelho partindo do contexto de sua cultura. Ou seja, o evangelho partindo do contexto de sua cultura, então nós precisamos entender que a mensagem transcultural que é levada para o campo transcultural, me permite, sem dizer o missionário, ele precisa entender que ele vai levar a Bíblia, sendo que a Bíblia foi escrita dentro de um contexto cultural. Quando nós vemos, por exemplo, a mulher samaritana falando com Jesus, ela mesmo diz isto. Ela diz assim: como sendo tu judeu, quer dizer, existia em Cristo característica que fazia com que ele fosse identificado como sendo pertencente a uma cultura, né? Eu posso dizer uma identidade de vestimenta, porque existia ali uma identidade. Os judeus, eles tinham um modo de se vestir. Então aquela mulher samaritana, ela ficou ali pensando, né? Falou para Jesus: como é que você pode me dar água, se você sendo judeu? E existia em Cristo característica que fazia com que ele fosse identificado como sendo pertencente a uma cultura. Então a mulher identificou Jesus como judeu. Então ele estava representando uma cultura,
Assim nós, amados, quando nós formos pregar o evangelho em questão transcultural, nós vamos ser reconhecidos pela nossa cultura. Específica a sua língua, a sua vestimenta, a sua moda, a sua maneira de falar, de andar, tudo definia quem ele era. Por isso ela diz, ele era judeu. Então isto aí está se referindo-se ao evangelho cultural. A Bíblia está apresentada dentro de um contexto social, cultural, político, econômico, e nós não podemos ignorar essa realidade. A segunda realidade é que, como mensageiro, pertenço também a uma cultura. Estamos aqui, por exemplo, no Pará, nós somos paraenses, né? Brasileiros. E nós estamos dentro de toda uma cultura, né, amados? Então, a cultura nos envolve também. Nós fazemos parte de uma cultura. E o primeiro tópico da nossa lição, a natureza missionária de Deus. Está bem aqui. A natureza missionária de Deus. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 e versículo 3 nós lemos. O Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 8 também nós lemos na leitura bíblica de Crass. E essa lição está tratando sobre o desenvolvimento da história da salvação a partir da natureza de Deus como primeiro missionário, que é um dos tópicos de nossas lições. Então o que nós aprendemos aqui? Que a salvação a partir da natureza de Deus, ou seja, o desenvolvimento da história de salvação é a partir da natureza de Deus como primeiro missionário, que é dos tópicos da nossa lição. Ou seja, quem é o primeiro missionário é o próprio Deus. O próprio Deus é missionário. Com Deus como missionário, a obra missionária e a grande comissão. Então, fundamentada na natureza de Deus, tem como nós não voltarmos, voltarmos aqui, na verdade, temos como a gente voltar um pouco lá atrás e nos lembrar do Éden, onde o homem gozava de uma comunhão com Deus, e de repente, um momento na história dessa relação, desse encontro, onde o homem acabou saindo do lugar onde ele estava. E o texto de Gênesis 3, versículo 9, vou estar lendo aqui rapidamente, do versículo 9, Gênesis capítulo 3, versículo 9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse: Onde estás? Versículo 10, E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, amado, veja só. Fundamentada na natureza de Deus aqui, né? Uma história de Adão. Ele fala ainda no versículo 11: E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás em pó, comerás todos os dias da tua vida. Então vemos aí, amados, um Deus preocupado, né, aqui com Adão, com Eva. Você vê aí, amados, esse diálogo que ele teve com Adão, né? Deus estava procurando Adão, mas Deus, ele era onisciente, onipresente.
Deus sabia que Adão tinha feito. Deus já sabia, né, que ele ia fazer. Porque Deus ele nos formou, nos deixou com livre arbítrio. Não somos robôs para ser controle. Então, falando sobre a essência da natureza missionária de Deus, se revela nas páginas da Bíblia, dando a narrativa de redenção, desde o chamado ousado de Abrão, que nós lemos no texto, até a ativa participação de Deus na missão de reconciliação, né? Vemos a profundidade dessa essência divina. Presta atenção, dois pontos principais aqui: a redenção e a reconciliação. Amém, amados? E nesse estudo nós vamos para compreender a base da missão transcultural, examinando que Deus é o próprio modelo missionário supremo. A natureza missionária de Deus na chamada de Abrão. A passagem que relata o chamado de Abrão encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3. Oferece uma visão da natureza missionária intrínseca de Deus. A expressão sai-te da tua terra não é apenas uma instrução, mas uma ordem divina que convoca Abrão a embarcar em uma jornada para um destino ainda desconhecido. Veja só, amado, missionário, primeiramente Deus como missionário estava à procura de Adão, depois procurou Abraão, né? Escolheu também Abraão e agora convoca Abrão para uma grande jornada. E esse chamado transcende os limites geográficos, transformando-se em um convite para uma missão que moldará não apenas a vida de Abrão, mas o destino espiritual de toda a humanidade. Junto com a ordem surge uma promessa. Veja só, junto com a ordem que Deus ordenara para Abrão, surge uma promessa extraordinária. É tão lindo, amado, quando nós se dispomos para fazer a obra de Deus. Quando nós se dedicamos para fazer a obra de Deus, com certeza virão a seguir nas nossas vidas. E Deus falou para Abrão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E essa promessa não é meramente um favor a Abrão e sua descendência, mas uma declaração de bênção espiritual a todas as famílias do mundo. Preste atenção, Deus não prometeu para Abraão porque ele estava cumprindo uma ordem, né, amados? Mas Deus queria que através de Abraão ou de Abrão, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Veja só como é lindo fazer missões, amados. Quando nós fazemos missões, quando nós dispomos, a nossa família é abençoada, outras pessoas são alcançadas. E com certeza nós vemos aqui uma declaração de bênção espiritual a todas as famílias do mundo. Aqui vemos o coração missionário de Deus. Ou seja, surge aqui, né, já tem aqui um desejo grande, né, a vontade de Deus de missões, que escolhe um indivíduo para ser um canal de bênção para a humanidade. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ao interpretar essa promessa, ele destaca a sua conexão com o evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão, está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 16. Essa genealogia divina revela que a bênção prometida a Abraão não é apenas para uma nação específica, mas para toda a humanidade. Preste atenção, essa promessa, né, essa bênção prometida de Deus a Abraão não é apenas para uma nação, ou seja, não era apenas para Abraão, não era apenas exclusivo para Abraão, certo, amados? Mas para toda a humanidade. Veja só, Deus já começa aqui, amados, pensando em nós e você, pensando em nós, porque através de um homem que se dispôs, Abraão, para ser um canal de bênção,
Deus orquestrou a provisão da salvação para o mundo inteiro. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de só. E a tua descendência, que é Cristo. Então, aqui, a conclusão equívoca é que a origem das missões transculturais está profundamente enraizada na natureza missionária de Deus, revelada na chamada de Abraão. E essa missão transcende fronteiras, abraçando todas as nações, cumprindo a promessa de bênção espiritual e estabelecendo a base para uma expansão por meio das gerações. E a missão, falando um pouco aqui, missão como atividade de Deus no mundo. Gênesis capítulo 17 proporciona uma visão única do Deus soberano, transcendente, e sua interação com o ser humano, com o ser humano, revelando a essência da missão divina. As palavras, o Senhor apareceu a Abraão e disse, nos transportam para o momento em que Deus, em sua soberania, se revela ao homem. Porque aqui diz, na palavra do Senhor, que o Senhor apareceu a Abraão. E nesse encontro percebemos o zelo apaixonado de Deus por sua promessa, manifestado na alteração do nome de Abraão para Abraão. Não se trata de uma mudança sem propósito, mas um ato divino que transcende as limitações ou limitações humanas, uma aliança que vai além das fronteiras geográficas. E aqui torna-se evidente que a missão não é apenas uma atividade delegada a intermediários humanos, mas uma narrativa na qual Deus assume o papel central. O que eu entendo aqui? Eu quero fazer missões. O centro dessa missão tem que ser Cristo, né? O centro da missão é Deus. Amém, amados? E ele é somente ele, é o protagonista das atividades missionárias. Glória a Deus. E Deus se relaciona com Abraão, comprometendo-se incondicionalmente, é o mesmo que continua a agir no mundo pela sua graça redentora. A troca de nome de Abraão aponta para a universalidade da missão divina. O nome Abraão não está mais vinculado a uma localidade específica, agora é um testemunho da promessa que abraça toda a humanidade. Por isso que o nome de Abraão foi mudado de Abrão para Abraão, ou seja, Deus estava se comprometendo com uma promessa que atingiria, que alcançaria todas as famílias da terra, que alcançaria todas as nações, a sua promessa. E o ápice da missão divina está na obra de reconciliação que Deus realiza pelo seu Filho, conforme expresso por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E aqui a missão se revela como a manifestação da graça divina para restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade. Deus não apenas envia, mas Ele mesmo age para reconciliar o mundo consigo mesmo. Terceiro que nós aprendemos aqui: o modelo missionário. Na busca de um modelo de missão para a igreja contemporânea, não devemos nos fundamentar em figuras ilustres da história eclesiástica, mas sim na própria essência de Deus. Ou seja, eu não devo me ilustrar na figura de qualquer pessoa, um ser humano, porque são falhos, mas sim na própria essência de Deus. E a essência de Deus sempre foi, né, que o homem fosse salvo, que o homem, né, pudesse ter uma reconciliação. Deus nos amou tanto, Ele fez missão. Deus fez missões. Deus evangelizou.
Deus foi ao encontro para se revelar, né? Então o evangelho é isso, amados. O evangelho é isso, é nós revelarmos a Deus às pessoas. Imagine se Deus não tivesse se revelado à humanidade, o que seria de nós, né, amados? Ninguém seria salvo, estavam todos condenados. E o terceiro modelo é o modelo missionário, a busca de um modelo de missão da igreja contemporânea. Não devemos nos fundamentar em figuras ilustres da história eclesiástica, mas sim na própria essência de Deus. Embora homens exemplares mereçam atenção e possam enriquecer nossa visão missionária, é crucial considerar que o modelo fundamental se encontra no próprio Deus. Então, o maior exemplo é o próprio Deus, né? Não significa que a gente vai descartar qualquer trabalho missionário, né, de Paulo, de Abraão, de tantos outros homens de Deus. Não, mas nós devemos fundamentar a nossa fé, a nossa vida no próprio Deus. Ao buscar um modelo de missão básica para devemos voltar nossos olhos para a página do Antigo Testamento, onde a natureza missionária de Deus é vividamente demonstrada. Quando examinamos a história de Gênesis, vemos Deus engajando-se na missão de redenção após a queda da humanidade, desde a promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente, até o estabelecimento da aliança com Noé, após o dilúvio. Testemunhamos a persistência divina em buscar salvar e restaurar a comunhão perdida. Então Deus nunca desistiu, amado. Deus sempre proporcionou oportunidade para a humanidade. Sempre Deus usou, né, meios para que a humanidade se regenerasse, que a humanidade voltasse para Ele, para que a humanidade se arrependesse, voltasse. Isaías 55, versículo 4, por sua vez, apresenta Deus como modelo de missões definitiva. Eis que chamarás a uma nação que não conhece e uma nação que nunca te conheceu. Correrás para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Aqui não vemos apenas uma universidade da missão divina, mas também a irresistível atração que ela excede sobre aqueles os chamados. Quando adotamos esse modelo divino, devemos ter uma visão missionária que transcende fronteiras culturais e abraça a diversidade dos povos. Não é apenas um chamado à ação. Presta atenção, não é apenas um chamado à ação, mas uma profunda compreensão da motivação por trás da missão. A graça redentora que reconciliar a humanidade consigo mesmo. Então, que ao olharmos para o nosso modelo supremo, sejamos impulsionados a levar adiante a missão divina com humildade, compaixão e a visão abrangente do chamado que envolve a totalidade da criação. Amém, amados? Então está aí a essência da natureza missionária de Deus. Nós podemos ver aqui sobre essa que nós lemos aqui, sobre esse contexto, na verdade. Deixa eu ver aqui rapidamente. Nós acabamos de ler aqui o primeiro tópico. Subtópico foi a natureza missionária de Deus, no chamado de Abraão, que nós falamos. E agora nós vamos passar aqui sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. E o subtópico é o amor de Deus. O que a Bíblia diz sobre o amor de Deus na história da redenção? O amor de Deus na Bíblia permeia as páginas sagradas, sendo um fio condutor na história da redenção. No Antigo Testamento, testemunhamos o amor divino na escolha de Israel e na renovação das alianças. No Novo Testamento, a redenção desdobra como uma obra exclusiva de Deus, culminando na cruz
sacrificial de Jesus Cristo. E nós vamos aprender aqui mais sobre o amor redentor divino, desde as antigas promessas até a plenitude da graça revelada por pessoa de Cristo. Amém, queridos? Vamos falar aqui sobre mais esse aqui da nossa lição, que é o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Antes de mais nada, a Bíblia, como um testemunho de revelação divina, proclama de forma equívoca que Deus, Deus é amor, amados? Inequívoca, proclama que de forma inequívoca que Deus é amor. Lá em João, capítulo 1 João, capítulo 4, versículo 8 e 16, vemos essa essência divina, do amor, permeia as páginas sagradas, desde o Antigo até o Novo Testamento, desdobrando-se em um relato grandioso de redenção e graça. Só recapitulando aqui, amado, a palavra inequívoca, quer dizer que não tem equívoco, não tem erro, A Bíblia, ela revela, ela proclama a forma verdadeira que Deus, ele é amor. No Antigo Testamento, o amor de Deus se revela em seu relacionamento com toda a humanidade, que está lá em Deuteronômio capítulo 33, versículo 3. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão nas suas mãos, posto serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá as tuas palavras. Contemplamos a expressão desse amor na escolha divina de Israel, como um povo especial. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos número do que os povos. Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei. Mas vós dizei, em que nós tem amado? Não era Esaú o Senhor, todavia amei Jacó. E o Senhor não apenas os escolheu, amados, mas deu-se com eles em um constante processo de renovação, de aliança, um relacionamento marcado pela misericórdia, pela benignidade divina, evidenciando a natureza compassiva e leal de Deus. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, ele é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus. No Novo Testamento, o amor de Deus, proclamado e ampliado, atinge a sua plenitude na personificação do amor divino em Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. E esse versículo icônico declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, evidenciando a universalidade desse amor redentor. Então aqui você vê um exemplo, da universalidade do amor de Deus, da redenção, que Deus queria manifestar a sua redenção para a humanidade, amados? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Altíssimo se revela como o próprio amor, sendo esta qualidade intrínseca à sua essência divina. Assim, o amor não é apenas uma característica de Deus, é que ele é. Ou seja, o amor, ele não é uma apenas característica de Deus, ele é o amor. E essa compreensão transforma o amor em um elemento fundamental de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8 e 16. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é amor. E quem está
em amor está em Deus e Deus nele. Então, o amor de Deus não é conceito abstrato, né, amados? Mas um poder transformador que impulsionou a ação divina no pró da reconciliação com a humanidade. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o ápice desse amor, manifesta a profundidade de devoção divina pela salvação da humanidade. Então Deus sempre quis o bem da humanidade. Sempre Deus sempre buscou para que a humanidade viesse, né, ser salva. Deus não quer que ninguém se perca, né, amados? Só que nós temos livre-arbítrio. E a redenção no Antigo Testamento? A narrativa da redenção no Antigo Testamento se desenvolve onde o conceito fundamental de resgate se mostra em várias esferas da vida de Israel. Este ato de redenção, entendido como o livramento do escravo por meio do pagamento de um preço pelo Redentor, permeia não apenas a esfera pessoal, mas também a social e nacional do povo escolhido por Deus. Resgate por libertação de um escravo. Lá em Levítico capítulo 25, versículo 48 e 55. Na perspectiva de redenção, a liberdade se concede ao escravo mediante o pagamento de um preço pelo seu resgate. E este ato não apenas liberta o indivíduo, mas também simboliza a libertação espiritual e social que Deus deseja para o seu povo. Amém, amados? Basicamente, nós falamos aqui sobre o amor de Deus e o princípio, né, e o fim da história da redenção. E outro tópico aqui, para nós já estamos chegando ao final dessa lição, que é o tópico 3, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Então nós falamos aqui sobre um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A questão da queda do homem está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? O dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13, a eleição de um povo para abençoar após a Torre de Babel, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E nesse contexto, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo, né, de Deus e sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós fala sobre também a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão, a sua fé, né, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de um modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade, ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, né? Israel seria um exemplo para as demais nações. Era o desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e da sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito, né, amados? E a promessa estabelecida em Gênesis capítulo 18, versículo 8, foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Síria, enquanto Judá posteriormente foi levada para o cativo em Babilônia. Então, amados, veja só, né? Pela desobediência, Deus ele queria que a nação de Israel fosse um exemplo para todas as outras nações.
e todas as outras nações olhassem para Israel, vissem o próprio Deus. Mas nós vemos aqui uma trajetória tão grande, né? O povo de Israel. Mas Deus várias vezes teve infinita misericórdia. A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que o gentio fosse levado à luz, à salvação, por meio de Cristo. É o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. E essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra. Amém, amado? Então, veja só. Irmão, a gente não complicar aqui. Israel, ele é um povo escolhido, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, amado. Até hoje, as promessas de Deus estão ativas na nação de Israel. Até hoje, as promessas de Deus. Só que Deus, ele queria que Israel, posso dizer, fosse uma missionária no mundo todo. Mas, infelizmente, né, na história nós vemos do povo de Israel, quando Moisés foi para o monte, quando ele voltou, o povo de Israel estava ali adorando outros deuses, queria adorar um Deus, né? E falaram que foi aquele Deus que tiraram ele lá do Egito. Tantas outras coisas que o povo de Israel ainda estava sendo liberto, né? Precisava de uma libertação. O povo de Israel, amado, é um povo escolhido de Deus, é um povo eleito, um povo que Deus, 430 anos sendo escravo, amados, no Egito, Deus libertou o seu povo para fazer de Israel uma grande nação. E hoje nós vemos, né? Apesar que nós estamos vivendo, presenciando o povo, né, de Israel num momento tão crucial, que eu posso dizer, foi invadido por um grupo terrorista, estão se bombardeando, né? Infelizmente, muitas pessoas inocentes estão morrendo, e nós devemos orar por todos, amados, não somente por Israel, mas orar para que eles possam, né, conhecer o Deus de Israel, para que eles possam ter um encontro verdadeiro com Deus. Até esses terroristas devemos apresentar a Deus, porque o próprio Jesus disse: orai por aquele que vos persegue, né? Amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos persegue. Então, amados, é difícil, né, o povo, as pessoas, você amar o seu inimigo, né, amados? Amado, eu entendo assim que esse amar o inimigo, ele pode estar relacionado às nossas atitudes. Ou seja, a gente não pode fazer a mesma coisa que o nosso inimigo faz, né? A gente não pode, ou seja, plantar aquilo que ele está plantando. Temos que amar o nosso inimigo no sentido de apresentar ele diante de Deus, para que Deus possa ter misericórdia da vida dele, para que Deus possa salvar a vida dele, para que Deus possa mudar o pensamento dele, mudar a história dele, para que ele venha a ser transformado pelo poder de Deus. Então, amados, infelizmente Israel tenha fracassado, né, no seu ministério, e a incumbência agora da igreja, né? Da igreja, porque o próprio Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo.
Então, vimos aqui, para nós concluirmos, vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. Então, falar sobre missões não pode excluir Deus. Então, o maior missionário que o mundo teve, que hoje, né, talvez você nunca tinha pensado, ou talvez, na verdade, eu não tinha esse conhecimento, mas estudando essa lição aqui bíblica, realmente me abriu mais o entendimento, meu conhecimento. Vimos aqui a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, a partir de uma família. Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no excelso, o glorioso amor pelo mundo todo, que está lá em João capítulo 3, versículo 16. E esse amor que estimula a igreja de Cristo levar a sério a obra missionária até que o Senhor volte. Então, amados, é uma missão muito tremenda, é uma missão muito importante. Por isso que eu falei, né, pro irmão lá, que ele estava pedindo, orando, né, pedindo: Senhor, se era a tua vontade eu fazer isso, pregar a tua palavra. Queridos, Deus já nos deu essa ordenança, Deus já nos ordenou para nós pregarmos a palavra de Deus. Nós não precisamos pedir revelação, pedir confirmação, não. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos fazer a obra de Deus. E nós devemos levar a sério a obra missionária até que o Senhor venha. Deus não desistiu do pecador, por isso conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Então, queridos, essa é a mensagem da nossa lição. E para nós revisar o conteúdo, tem aqui a primeira pergunta da lição: o que o apóstolo Paulo escreve a respeito da bênção de Abraão? O apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Gálatas 3, 8 e 16. Segunda pergunta: segundo a lição, por que Deus é o nosso maior modelo missionário? Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Por isso, o modelo missionário é o próprio Deus. Terceira pergunta: o que significa redenção? Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Quarta pergunta: quando que a experiência de redenção do crente estará completa e consumada? A experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Quinta pergunta: para quem Deus transferiu o ministério missionário? Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Então, amados, você tem um ministério na sua vida. Eu tenho um ministério missionário na minha vida. Nós temos um ministério missionário na nossa vida. Então, Deus me escolheu, Deus escolheu você para nós fazermos essa missão. Eu creio, em nome de Jesus, que a nossa geração de homens e mulheres de Deus vai cumprir a sua missão na terra. Vamos se despertar para fazer o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Independente de onde nós esteja, nós temos que
evangelizar nossa cidade, nosso bairro, nossa rua, nossa vizinhança, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, outros países? Devemos sim. E devemos entender que missão surgiu do coração de Deus. E eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nesse exato momento, acabamos, meu Pai, de estudar mais uma lição bíblica da escola dominical, que tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E nós aprendemos aqui, Senhor, que o Senhor é o maior missionário, que o Senhor é o exemplo de missões, que o Senhor é o exemplo a qual nós devemos olhar, se espelhar, é o Senhor. E missões surgiu do coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, arde no nosso coração esse desejo, meu Pai, de se dedicarmos à Tua obra, Senhor. Queremos fazer, meu Pai, a Sua obra, Senhor. Queremos cumprir, meu Deus, esse ministério missionário sobre a nossa vida, sobre essa responsabilidade que nós temos, essa responsabilidade que a igreja tem, meu Pai, nesses dias da igreja na terra, levar a Tua palavra, pregar o Teu evangelho, que vidas venham a ser alcançadas, que vidas venham ser salvas dessas vidas, através da pregação, da propagação do evangelho. Pai, eu te peço, te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade. Toma primazia, meu Pai, das nossas vidas. Nos capacita, Senhor, nos ensina cada dia mais a fazer o Teu querer, nos ensina cada dia mais a fazer a Tua vontade. E todos aqueles que acompanharam, meu Pai, essa programação seja alcançada pela Tua palavra, e venha, Senhor, ter uma noite abençoada, Senhor, ter um momento de bênção, na hora que ela ouvir, meu Pai, essa pregação aqui pelo canal também do YouTube, que esse áudio estará disponível no canal do YouTube, essa aula, Pai, ela também possa se despertar, possamos se despertar, porque o Senhor está chamando a nossa atenção. Faça missões, faça a missão, meu filho, porque eu coloquei sua vida, um ministério missionário, glória a Deus, e eis-me aqui, Senhor, para nós fazermos a sua obra, fazermos missões. Que Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Vamos ouvir aí o louvor da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical